muita gratidão nesse evento maravilhoso. Então, por favor. Eu quero falar para vocês, para a gente poder chegar nessa parte da somatização de doenças, sintomas, uma visão importante que a gente tem dentro do Reiki, que é a visão holística do ser, né? E o que vem a ser a cura no Reiki, né? A visão holística no ser se trata dessa forma aqui. Nós enxergamos o ser humano em 4 situações. Um corpo espiritual que armazena as suas experiências, um corpo mental que pensa, que traz a questão do pensamento, um corpo emocional que sente, que é onde você tem as suas sensações, percepções, e o corpo físico da ação, o corpo físico que age. Hoje, o que mais é perceptível para nós, quando não buscamos, é o corpo físico. Quando reclamamos de alguma dor, uma dor de cabeça, rapidamente nos vem à tona pegar uma Neosaldina, uma aspirina, qualquer remédio desse e oferecer. Nós não temos o costume de procurar de onde vem isso, de onde vem, provém de onde. O curador, o reikiano, ele tem uma tendência muito grande de ir atrás, de perguntar, mas o que aconteceu contigo? Algum momento atrás você está passando por uma dificuldade, você se estressou com alguém. Quando a gente faz esses questionamentos para a pessoa, a gente tira ela só do olhar para o físico e ela passa a olhar para outros campos também que a desequilibram, mas naquele momento a pessoa está cega. Mas nós, como curadores, a gente tem que fazer a pessoa se olhar de uma forma holística, de uma forma integral. Porque o meu campo emocional, por exemplo, é um campo muito sensível, ele se abala muito fácil. Com qualquer notícia, a gente já externa uma emoção desequilibrada, por exemplo. E emoção, ela vem do latim emovere, né, de colocar para fora algo. Eu vou estar colocando para o meu exterior, para o meu corpo físico, algo que a minha emoção é externa. E não tem como você reter isso. É perceptível para quem está assistindo, para quem está de fora. Então, como é que eu busco um equilíbrio no corpo físico? Eu buscando atividades físicas, indo em busca de uma boa alimentação, cuidando da minha saúde, fazendo meu check-up com os meus médicos. Como é que eu cuido do meu corpo emocional? Buscando olhar para as minhas emoções, meus sentimentos, verificar até que ponto essa emoção ela te tira do equilíbrio, até que ponto ela te leva ao fundo do poço e você se permite a isso. E qual foi a situação que te levou a isso? A gente não para pensar nisso. O certo seria que todo final do dia a gente parasse um pouquinho, tirasse pelo menos ali uns 10 minutinhos, para a gente poder rever toda essa situação. Por exemplo, agora estamos partindo para quase 5 horas da tarde. Às 10 horas da tarde eu me estressei com alguém. Eu me levar até lá e falar assim, o que foi? Qual foi o clímax? Qual foi o cerne da questão que me levou a ficar assim até agora, 5 horas da tarde? Eu perder todo o meu dia. Eu deixar de fazer um monte de coisas por causa disso. Se eu não ficar levando minha atenção para isso, eu não consigo achar o cerne, eu não consigo achar a cura que eu preciso, porque vai acontecer de novo no dia seguinte. Claro que vai, e pode ter certeza que vai acontecer. E se eu não me ater a isso, vai ficar complicado, porque a vida ela vai estar sempre colocando isso à prova, para que você cure isso dentro de você. Então, assim, e se eu não cuidar disso, o que acontece? Sintomas, dores, doenças, que o corpo físico somatiza. E o corpo mental é o corpo que pensa, aquele corpo que raciocina, que traz o intelecto, que cria suas imagens mentais, que faz com que o corpo emocional sinta e o corpo físico haja. Então, no meu campo mental, eu consigo dirigir o meu corpo emocional e o corpo físico. Então, da forma como eu penso, eu posso melhorar o meu dia ou como posso piorar o meu dia. Então, eu posso acordar hoje, querer ir para o meu trabalho e ficar pensando assim, vou ter que acordar para o trabalho chato, o pessoal tudo fofoqueiro, chega lá o patrão não sei o quê, e você começa a colocar um monte de dificuldades e empecilhos no teu trabalho. Como é que você vai emocionalmente para o trabalho? Totalmente desequilibrado. Se acontecer até alguma coisa lá, é estopim para você se desequilibrar. O corpo físico, como ele vai agir a ir para o trabalho? Prostrado, sem ânimo, sem motivação. Então, no corpo mental, eu tenho que me ater
reikiano trabalha muito isso e ajuda as pessoas a trabalhar isso, é trazer para si a forma como ele conduz seus pensamentos, como seus pensamentos são entregues de uma forma equilibrada ou desequilibrada. Como o meu corpo, e meu corpo espiritual, é aquele que armazena as suas experiências, aquele que guarda as suas experiências, que mantém elas guardadas até para te preparar para novas. Então, se você teve várias experiências na vida, o corpo espiritual ele mantém isso seguro, para que na hora que você pensar sobre isso de novo, você já pense de uma forma equilibrada. Que na hora que você sinta uma emoção, você já sentiu o que te levou ao buraco e você não quer mais aquilo. Você sentir de uma outra forma. E o corpo físico vai agir assim. Então, se eu tenho esse olhar, que é um olhar de uma forma equilibrada para esses corpos aqui, eu trago equilíbrio. Eu costumo falar assim que a cura ela está no equilíbrio. É no equilíbrio que eu consigo atingir a cura. Porque se eu tenho equilíbrio no meu campo mental, por exemplo, com bons pensamentos, pensamentos progressistas, edificadores, eu não tenho que externar para o meu campo emocional coisas retrógradas. Eu vou estar externando para o meu emocional coisas boas, boas emoções, e meu corpo físico vai estar vibrando, vai estar altamente motivado. Então, eu tenho que me perceber até que ponto eu somatizo as situações, a tal ponto de causar em mim doenças, sintomas e desequilíbrios. Então, vamos passar aqui. Na revista super interessante, né, de 2018, foi publicado. Sabe quando dizem isso é coisa da sua cabeça? Talvez seja mesmo. A nossa instabilidade emocional pode afetar o corpo, causando as doenças psicossomáticas. São doenças causadas ou agravadas pela instabilidade emocional, diferente da somatização, que é diagnosticada por médicos quando os sintomas de uma doença se manifestam, mas não são observados efeitos físicos no corpo. As psicossomáticas têm efeitos verificáveis no organismo. Então, um estudo da Organização Mundial de Saúde, realizado em 15 cidades, descobriu que 20% dos pacientes apresentavam pelo menos 6 sintomas cujas origens não eram clinicamente explicadas, reconhecidos em diferentes graus pela medicina, psicologia e metapsicologia. E esse tipo de condição costuma ser tratado com quê? Com terapia. Então, por exemplo, dentro desse estudo, a origem da metapsicologia. Adeptos desse ramo creem que 90% das doenças são psicossomáticas, então resfriados e sinusites, possivelmente causado por uma confusão interior, despreparo para lidar com as mudanças, falta de confiança no novo. Enxaqueca, possivelmente causada por perfeccionismo, preocupação excessiva, pensamentos intrusivos, estresse e ansiedade. Gastrite, possivelmente causada por imaginação fértil, para gerar receios e falta de habilidade para lidar com aborrecimentos enquanto conscientes. Úlcera, possivelmente causada por orgulho excessivo, que impede a pessoa de lidar com frustrações e compartilhar problemas. Diabetes, possivelmente causada por excesso de pessimismo, depressão, amargura, baixa autoestima ou alto grau de carência. Lombalgia, possivelmente causado por dificuldade em separar a realidade e expectativas, autocríticas excessivas e exigências exageradas para com os demais. Bom, todas essas aqui que eu pontuei aqui são situações que têm a ciência por trás comprovando de inúmeros pacientes, pode 90%, amarrar uma coisa com a outra. E por aí, nós, curadores, terapeutas, com esse conhecimento, a gente consegue fazer um tratamento prevenindo para que não haja algo no corpo físico, uma doença não se instale. Porque uma doença se instalar, fica mais complicado de se tratar, porque você vai ter que tratar com as coisas do físico também. A química, os remédios, os médicos da terra, não adianta só tratar com o espiritual. Às vezes, pessoas procuram lá nossa escola de Reiki, nosso centro de estudo, procurando milagre,
quero deitar aqui na maca, quero ser curada. Não é assim. Se a doença se materializou, tem que tratar fisicamente, mas tem que tratar espiritualmente também. Mas se você ainda está no campo de sentir o sintoma, estou sentindo isso, estou sentindo um pessimismo, estou sentindo uma amargura, uma depressão aqui, um orgulho excessivo, né? Não consigo lidar com aborrecimentos. Quando essas coisas ainda estão sobre essa vista, tem como eu tratar, sim, com terapias, com a parte espiritual, a fim de que isso não se materialize numa doença, por exemplo, numa gastrite, né? A falta de habilidade para lidar com aborrecimento, se eu me aborreço, estresse toda hora, se eu não encontrar como trazer a paz em momentos de estresse, vou ter uma gastrite. Eu lembro que quando eu tive gastrite, tem mais de 20 anos atrás, acho que até mais um pouquinho. Primeira coisa que o médico falou para mim, você está passando por muito estresse. Primeira coisa, olha só, mais de 20 anos atrás, já ligando uma somatização, uma psicossomatização para a doença ser instaurada. Então, esse conhecimento, de certa forma, a ciência já tem, isso já é evidência. Eu evidencio aqui o objetivo da gente lembrar que aquilo que a gente está sentindo hoje pode virar uma doença no amanhã. E a gente tem condições de tratar isso com as terapias holísticas, com as terapias que existem por aí, né? Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital, energia universal. Identifica o sistema de Usui, que é o nome do mestre Usui, né? Mikao Usui, de cura natural, dando homenagem ao mestre. Rei significa energia universal e refere-se à parte espiritual, à essência energética cósmica que permeia todas as coisas e circunda todos os lugares. E que é a energia vital, que circunda o nosso corpo, nos mantém vivos, está presente, fluindo em todos os organismos vivos. O que é energia vital que mantém esse corpo? Então, a união dessas duas energias, Reiki, Rei, mais a palavra Ki, eu formo a palavra Reiki, né? Então, Rei, energia universal, Ki, energia vital humana. Então, quando eu estou trabalhando com Reiki, de certa forma, eu estou a energia, ela está se apropriando da minha própria energia aqui, e eu estou me apropriando também da própria energia universal, que permeia tudo e a todos. E é aí é que tudo acontece. É nessa interação que, através da imposição das suas mãos, que tudo acontece. É esse momento que realmente que a irradiação acontece das energias, que a sensibilidade aumenta, a sensação ela aumenta, e aí realmente tudo favorece para o sistema, para um sistema equilibrado, para um sistema de cura. Então, deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente colocar aqui nas evidências. Quando eu estava na Fiocruz, eu fui convidado na Fiocruz em 2019 para fazer uma palestra lá para médicos e cientistas, um grupo grande, inclusive o diretor do hospital estava presente, e foi ali no Instituto Fernandes Figueira, no Flamengo, e foi um sucesso porque eu fui receoso, porque para falar sobre energia com cientistas e de terapias, que é um corpo muito cético, e há muita resistência, também me deu um certo receio. Mas fomos com fé, confiantes que ali ia acontecer muita coisa boa, e aconteceu. Depois eu vou tentar de novo passar o vídeo no final, mas se não conseguir, eu vou disponibilizar o link no YouTube para vocês verem lá a evidência que ocorreu, porque o que aconteceu? Eu fui falando de energias, é óbvio, a gente abre falando do reiki, o que é o reiki, um pouquinho da história, e a gente vai notando a falta de interesse total da plateia, né? O público mais científico ali. E quando eu vou falar de energia, não houve a gente sente que não há aquela interação, né? Aquele approach da maioria. Mas quando eu comecei a falar de evidências científicas, quando eu comecei a pontuar
situações ligadas ao MS, ao FRJ, a decretos do Ministério da Saúde. Aí começou os olhos a se verterem para lá. E o ápice da palestra foi no momento que eu levei a minha maca e eu falei assim, agora não basta só falar de energia, eu vou comprovar. E ali eu mostrei como foi a comprovação. Eu tenho um equipamento que mede o grau de estresse da pessoa e consegue pontuar a nível de software, na tela, diretamente, como a pessoa está naquele momento, a nível de ansiedade e de estresse. E com base nisso, que é uma evidência científica, porque foi um produto que foi utilizado pela NASA durante muito tempo e depois a empresa que ofereceu esse produto comercializou para o público civil. Eu adquiri esse aparelho tem mais de 10 anos, eu importei, e ali foi a menina dos olhos da palestra, porque eu vi um monte de gente levantar os seus celulares e começar a filmar e a fotografar, porque eu falei que em menos de 10 minutos eu ia conseguir baixar o nível de estresse dela. E ali foi o grande desafio, mas graças a Deus aconteceu, tudo nos conformes, porque foi mais ou menos uns 7 minutos, 8 minutos. Ela entrou com um grau muito alto de estresse, a máquina na hora pontuou, e ali eu mostrei, ó, nesse caso aqui, ela está propícia a trazer as doenças, a materializar as doenças. Nós vamos aplicar um reiki nela e o próprio equipamento vai mostrar aqui ela indo para um estado de plenitude. E foi assim que foi acontecendo na hora, just in time, para o pessoal. E ali realmente foi a grande transformação que teve aqui para o reiki, aqui no caso do Rio de Janeiro, dentro da Fiocruz, porque foi montado um ambulatório dentro da IFF uma semana depois. Eu formei já alguns mestres que já estão formados dentro da Fiocruz. Tem um ambulatório lá que aplica reiki tanto na Fiocruz da Avenida Brasil quanto do IFF do Flamengo. E em 2020, a presidente da Fiocruz me convidou para fazer uma outra palestra pelo Zoom. Teve mais de 80 pessoas, inclusive pessoal do Ministério da Saúde de Brasília, diretores de hospitais, e foi fantástico. Nós evidenciamos também ali, e ali foi um grande salto também para o reiki aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim, tem muita área para acontecer, segundo que os médicos que eu confirmo, que eu falo, cientistas, o reiki é visto com bons olhos, a acupuntura é visto com bons olhos, algumas terapias são vistas com bons olhos, né? E aqui eu vou mostrar algumas evidências, né, que eu separei para vocês aqui para mostrar. Então, aqui, ó, vocês podem observar um jornal Saúde, né, do Espírito Santo, que fala assim, ó, métodos alternativos auxiliam nas curas e controle emocional. Então, aqui é um trabalho de reiki, aqui tem uma documentação, ó, no reiki é uma capitalização de energia para cura e controle emocional. Aqui diz, 53,3% dos capixabas se dizem católicos, 33% se apresentam como evangélico, 1% seguem a doutrina espírita. E aqui tem toda uma fundamentação falando sobre o reiki. Bom, é uma evidência. Aqui tem uma da revista Galileu, aqui falando, ó, acupuntura e reiki agora tem explicação científica. Está aqui, na Galileu. Tá? Uma pesquisa feita com ratos, inclusive vai tendo lá no meu canal também esse vídeo, né, evidenciando essa questão, esse vídeo de uma TV comprovando cientificamente. Sessões gratuitas de reiki no hospital, ó, as sessões de reiki no Hospital do Fundão, Rio de Janeiro, são um êxito, e a lista de espera chega a ser de 3 meses. Eu tenho mestres reiki que estão no fundão, trabalhando em projetos como esse. Olha esse aqui também. Reiki, um aliado em la lucha contra o câncer. Olha outra reportagem internacional. Aqui nós temos o site da PubMed, né, que é onde armazena a nível mundial todos os artigos científicos dos médicos ao longo do planeta. E aqui tem, ó, e eu vou traduzir aqui para vocês, mas aqui é um texto que é fácil. Quem quiser consultar outros artigos de reiki, eu vou deixar aqui também esse caminho. Só você entrar lá, pubmed.gov, digita ali na procura
Reiki. Você vai ver uma infinidade de artigos comprobatórios. Então, aqui, ó, você vai ver aqui, ó, efeitos do Reiki, vou pegar a tradução aqui. Os efeitos do Reiki, só a minha tela aqui, os efeitos da terapia Reiki na dor e ansiedade em pacientes atendidos em uma unidade de serviços diários de oncologia e infusão. Então, aqui tem toda a tradução daquele artigo. O Reiki é um sistema de técnicas naturais de cura administrado por imposição de mãos e pela transferência de energia do praticante de Reiki para o destinatário. Investigamos o papel do Reiki no gerenciamento da ansiedade, dor e bem-estar global em pacientes com câncer, com base nos resultados de um projeto piloto realizado em 2003 e 2005 por uma associação de voluntários em nosso hospital. Um estudo mais amplo de 3 anos foi realizado no mesmo centro. Os praticantes voluntários de Reiki receberam 2 anos de teoria e treinamento prático. A população de estudo foi de 118 pacientes, 67 mulheres e 51 homens, idade média de 55 anos, com câncer em qualquer estágio e recebendo qualquer tipo de quimioterapia. Antes de cada sessão, os enfermeiros coletavam dados pessoais e históricos clínicos do paciente. A dor e a ansiedade foram avaliados de acordo com uma escala, classificação numérica, pelos praticantes do Reiki. Cada sessão durou cerca de 30 minutos. Os scores de dor e ansiedade foram registrados numa escala, chamada EVA, juntamente com uma descrição dos sentimentos físicos. Ou seja, todos os 118 pacientes receberam pelo menos um tratamento de Reiki. Total, 238. No subgrupo de 22 pacientes submetidos ao ciclo completo de 4 tratamentos, o score diminuiu de 6,77 para 2,28, e o score médico da dor, que a pontuação que eles chegam, né, que eles elaboraram para medir, né, 4,4 para 2,32. Ou seja, no geral, as sessões foram úteis para melhorar o bem-estar, o relaxamento, o alívio da dor, a qualidade do sono e a redução de ansiedade. Oferecer terapia de Reiki em hospitais pode responder às necessidades físicas e emocionais dos pacientes. Olha que evidência. Vamos aqui para uma outra. Aqui, ó, por exemplo, em 2007, aqui, ó, Organização Mundial da Saúde. Está lá, ó, numa publicação da OMS de Gêneva, junho de 2007. A tradução: devemos recomendar as modalidades não medicamentosas, por exemplo, abordagem psicológica, de reabilitação, fisioterapia, procedimentos holísticos como fitoterapia, acupuntura, tratamento baseado na fé, Reiki, Sijo, musicoterapia, artes, etc., etc. A inclusão de aprendizagem das demais dimensões biológicas, psicológica, social e espiritual no currículo. A experiência mostra que, se trabalharmos nessas dimensões com o paciente, podemos ver uma grande diferença na dosagem de opioides. A garantia pela enfermeira e pelo médico é fundamental. Um opioide é qualquer composto químico psicoativo que produz efeitos farmacológicos semelhantes a do ópio e de substâncias neles contidos. Então, ou seja, aplicar Reiki, ele traz a tranquilidade, ele traz um equilíbrio que não foi pontuado para aí, né? Foi pontuado de uma forma mais científica, ou seja, o Reiki ele é autorizado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma terapia complementar, uma terapia alternativa. Isso é evidência. Olha a resolução do COFEN, que está aqui, ó, também. Ó. Aqui, ó, estabelecer, artigo 1, estabelecer e reconhecer as terapias alternativas como especialidade ou qualificação do profissional de enfermagem. Portaria do Ministério da Saúde. Está aqui também, ó. Portaria 849, de 27 de março de 2017. Gabinete do Ministro. Inclui arte-terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação. E está ali o nosso Reiki, ali, ó. Reiki Shantala. Ou seja, o Reiki está validado até pelo Ministério da Saúde, nosso, do Brasil, como uma terapia alternativa e complementar. E está aqui, ó. Reiki. Mais aprimorado aqui.
O Reiki, na minha experiência de Reiki, eu tenho percebido inúmeras situações que o Reiki traz para a nossa vida, né? Aqui são pequenas coisas, mas eu vou abrir aqui um pouquinho depois do campo dos chakras, só para falar de uma forma bem sintetizada. Mas ele traz para a gente um relaxamento profundo, um alivio de estresse, de ansiedade, promove a cura da dor, alivia a tensão muscular, paz no corpo e na mente, aumenta a taxa de recuperação de lesão, energiza e equilibra todo o corpo e fortalece sim, o sistema imunológico. Vou compartilhar aqui a outra tela aqui, onde a gente fala dos chakras. Bom, quando a gente fala de equilíbrio, de trazer o equilíbrio, o reikiano ele atua especificamente em centros de força, chakras. Acho que muitos de nós já conhecemos o que são chakras, mas para quem não conhece, chakras são centros de forças, que está contido naqueles corpos que a gente falou, né? A gente falou de corpo físico, corpo emocional, mental e espiritual, que está contido no corpo emocional, mental e espiritual. Então, através desses corpos existe centros de forças que abastecem uma área específica do nosso corpo, que cuida de áreas específicas do nosso corpo, mantendo o equilíbrio perfeito e energético para aquela área. Então, por exemplo, quando eu trabalho com Reiki, eu trabalho com alguns chakras específicos no meu corpo, né? O Sahasrara, que é o chakra coronário, o Ajna, que é o chakra frontal, o Vishuddha, que é o chakra laríngeo, o Anahata, o chakra cardíaco, Manipura, o chakra esplênico, localizado no plexo solar, Svadhisthana, o chakra umbilical, e Muladhara, o chakra básico. Esses centros de forças regulam energeticamente todo o nosso sistema. E se eu mantenho eles equilibrados, limpos, purificados, eu trago para mim o equilíbrio necessário para que a energia ela entre plena em todos os meus sistemas. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma diferença muito grande. Existe dentro do nosso sistema chakras e existe plexos, né? Chakras a gente pode interpretar como esses conezinhos de vermelho, tá? Que estão além do corpo físico, não estão no corpo físico. O que está dentro do nosso corpo físico são plexos. É um emaranhado de nervos que fica localizados em partes específicas do nosso corpo, onde acima deles, extrafisicamente, tem os chakras. Então, a energia entra pelo chakra e nesse canal que a gente está vendo aí em vermelho, é onde ele faz conexão com o plexo interno do nosso corpo, abastecendo assim todo um sistema corpóreo do nosso corpo. Então, por exemplo, o chakra básico, que é localizado na base da coluna, ele tem uma função muito básica, que é da sobrevivência e existência terrena, ligação com o mundo. Então, gente, tudo isso aqui é evidência. Como a live de hoje a gente está falando de evidências de transformação, o Reiki ele traz evidências. Isso aqui foi vários anos de trabalhos na prática para ir pontuando também e vários estudos para a gente ir correlacionando cada área e cada psicossomatização com o chakra específico. E com base nisso eu consigo perceber aonde eu posso atuar com as minhas mãos, aonde eu posso trabalhar de uma forma equilibrada com a pessoa a partir desse conhecimento. Então, se esse chakra básico que está localizado na região do períneo, apontado para baixo, para a terra, ele tem a função de sobrevivência, existência terrena, ligação com o mundo material. As disfunções nesse corpo é raiva, impaciência, apego, materialismo, pressão baixa, fadiga, problema de circulação, desequilíbrios na temperatura do corpo, por exemplo, ligado aos órgãos, problemas nos rins, coluna, vertebral, ossos, dentes, intestino. Qualquer desequilíbrio que eu tenha em tudo isso que eu citei dá uma conotação de uma má função de entrada de energia nesse chakra. Então, é necessário que eu faça, que eu estabeleça, que eu ajude a pessoa a se aterrar nesse plano, a se aterrar na Terra, não ficar muito no mundo da Lua, a fazer atividades físicas também, a correr atrás da sua vitalidade, para que ela não tenha todas essas somatizações e daqui a pouco, como lá nós vemos no final do slide, um órgão e parte do corpo gritar de dor, apresentar um sintoma ou uma doença. Então, com base nesse estudo que a gente faz no estudo do Reiki, a gente trata através das nossas mãos, pontualmente, quando um paciente levanta uma situação, a gente vai diretamente, às vezes, naquele chakra, mentalizando
né, o equilíbrio daquilo, e ajuda a pessoa, através de questionamentos e de fala, e até com uma palavra, também a aliviar essa dor, fazendo ela falar um pouquinho mais sobre isso. O chakra umbilical, que a gente chama de segundo chakra, localizado no umbigo, tem a função da reprodução, da propagação de espécies, da sexualidade, da decisão, da escolha. Então, quando eu não tenho isso, né, meu poder de escolha não é visto, eu não sei direcionar bem os meus desejos, eu não entendo a tríade principal desse chakra, que é sensação, prazer e desejo, eu vou incorrer em inúmeras disfunções que podem gerar disfunções nos órgãos e partes do corpo. Então, o controle excessivo, a sujeição, se sentir rejeitado, a solidão, ressentimento, vingança, ciúme, depressão, desordens menstruais, desequilíbrios hormonais, problemas na bexiga, no sistema reprodutor, nos quadris e pernas. Quando eu vejo isso, e já é evidente isso, e dá para realmente direcionar a cura para esse chakra específico, quando uma pessoa apresentar uma situação dessa, conversando com você, às vezes numa anamnese, ou numa conversa, ou num zap, trocando com você, você já consegue identificar aonde é o centro de força que ela mais precisa de energia. Então, no momento de uma aplicação, nós ficamos mais direcionados para a cura em si, para trazer o equilíbrio para aquele momento. O chakra esplênico, né, que alguns chamam de chakra do plexo solar, né, tem a ver com a nossa personalidade, a nossa vitalidade, a autoestima, a vontade, a paz. E se eu não tenho vitalidade, se eu não tenho paz, se eu não tenho, minha autoestima ela é baixa, né? E eu não consigo achar harmonia, eu vou ter ansiedade, eu vou ter preocupação, eu vou ser um cara indeciso, preconceituoso, desconfiado, sentimento de inferioridade, inseguro, insônia, e vai afetar sistemas dentro do meu corpo, baço, estômago, fígado, vesícula, intestino, delgado, e etc. E aí, com base nessa visão, eu consigo atuar diretamente também nesse chakra, trazendo o equilíbrio que eu preciso, porque é onde responde em nós, na questão da nossa personalidade, essa força. Então, aí está havendo o desequilíbrio. É também nesse chakra onde é roubado as nossas energias, é onde a gente sente aquela baixa de vitalidade, sem vitalidade nenhuma, força nenhuma. Bom, para isso eu tenho que enxergar, junto com o terapeuta, saber identificar aonde as minhas energias estão sendo roubadas. Descer um pouco no segundo chakra e entender aonde a minha escolha não está sendo bem feita. Em que direção eu estou direcionando toda a minha força e está sendo na água. Não está sendo numa direção que seja plausível ao seu progresso e evolução. Uma outra evidência também está no sistema, no chakra cardíaco, né, ligado ao coração. Então, problemas de arritmia, sistema circulatório, desilusão, pânico, depressão, angústias, né, traumas, possíveis situações que te impedem da incapacidade de amar, podem causar danos sérios nessa área. E nessa área, só para vocês terem uma ideia, está ligado, energeticamente falando, 3 sistemas importantes: o sistema imunológico, o sistema circulatório e o sistema respiratório. Olha só, um desequilíbrio em um sistema desse que eu falei, tem inúmeras doenças dentro dele, que pode ser gerada a partir de um desequilíbrio que eu tenha, de uma insatisfação, de uma má lembrança, diante de mais expectativas, diante de angústias, de desilusões. E isso pode ficar, se eu não tratar isso, isso pode causar danos sérios aos meus corpos, né, espirituais e, consequentemente, meu corpo físico, que é a somatização de toda uma consequência desequilibrada que vem dos outros campos mais sutis. E o laríngeo, chakra da garganta, né? Então, localizado na garganta, é o chakra da expressão, da vida, da independência, da iniciativa. É aquele chakra onde, se você engolir muito sapo, você fica com aquilo, eu não consigo me expressar para a vida, né?
Então, se eu não consigo me expressar, não consigo dizer quem eu sou, não consigo falar, eu não tenho iniciativa, não tenho minha independência, o sentimento de fracasso vai vir, a apatia, o desespero, vai se sentir limitado, inseguro para a vida, medroso, com medo, submisso a situações, isso porque você não consegue se expressar para a vida. Então, vai gerar problemas na garganta, na tireoide, na laringe, cordas vocais, esôfago, hérnia de hiato, situações que vão ocorrer por falta de expressão da vida, por a vida ou externamente te tolhe a tal ponto que você não consegue ser quem você é. E aí, dentro do sistema de cura natural Reiki, a gente consegue, ouvindo isso da pessoa, já sabendo a área específica onde vamos tratar. E aí, com poucas sessões, a gente já consegue ver a pessoa se expressar melhor, nesse caso, né? Dentro do sistema, dentro do chakra frontal, por exemplo, o chakra aqui, ó, ponto entre as sobrancelhas, é o chakra da intuição, da paranormalidade, da percepção extrasensorial. Então, esse é o chakra que me liga a uma intuição, me liga àqueles insights que a gente chama. Então, a partir do momento que eu não tenho essa conexão, que eu perco essa percepção, por estar todo desequilibrado, eu não tenho a intuição de seguir, eu não tenho os insights que eu preciso. A minha criatividade não se desenvolve também. Então, o raciocínio lógico também eu não entro nisso. Então, o que acontece? A ganância, a arrogância, a tirania, a rigidez, eu vou impor aquilo que eu penso. Eu não quero mudar, porque eu não me permito a mudar, logo não me permito a intuir coisas novas. Se eu não me permito a intuir coisas novas, então eu sou assim, eu sou sempre assim. Gabriela, né? Eu vou ser sempre assim, não quero mudar, né? E pode afetar, assim, que está ligado a essa área, o sistema nervoso central, olhos, ouvidos e nariz. E o chakra coronário é o chakra do topo da cabeça, ligação com as energias superiores, a plenitude. Então, se eu perder essa conexão, neuroses, irracionalidade, desorientação, fobias, enxaquecas, né? Possessão, materialismo e afetar situações cerebrais, má sinapses, falta de sinapses, né? E ligado à glândula pineal. Então, aqui, por que eu fiz questão de dar uma passada para vocês no sistema de chakras também? Porque isso aqui é uma evidência que eu ofereço em todos os meus cursos, e aqui eu passei de uma forma sintetizada. Durante o curso em si, a gente faz isso na aplicação, na prática, sente isso na hora, né? Aplica um no outro. Fazemos isso também na escola de Reiki, que a gente oferece também lá na nossa casa, para sentir tudo isso. Então, isso é evidente. Na hora que a pessoa chega e você começa a falar com ela, por exemplo, a pessoa chega reclamando de dor na garganta, ela chega reclamando desesperada, com medo, ou se sentindo meio apática ou submissa. Na hora, você vai... O que está acontecendo que você não está conseguindo se expressar? O que está acontecendo que você não está conseguindo se comunicar? O que está havendo? Por que você não está conseguindo ser quem você é? Na hora a pessoa desmonta. Ela fala, como? Como você sabe disso? É estudo. Isso é estudo, é evidência. Então, na hora, a pessoa fica, caramba, então como é que eu... Calma, então a gente precisa primeiro energizar essa área, limpar, purificar, permitir que a entrada, o fluxo de energia, ele flua com mais limpidez, para que assim a gente comece a tratar e direcionar com outras ferramentas. Aconselhamento, frases de efeito, frases de afirmações, trabalhos para casa que a pessoa leva para fazer, para ela estimular essa expressão para a vida, né? Até trabalhos ligados à psicoterapia, né? Porque lá no meu consultório também de Reiki, eu trabalho junto com a minha esposa, que é psicóloga, então às vezes a gente faz uma casadinha entre ciência e espiritualidade quando a gente vê a necessidade que a pessoa precisa. E aí dá o encaixe perfeito, né? Então, aqui eu já mostrei as evidências, né, para vocês. Deixa eu pegar aqui. E, assim, a gente se aprofunda muito durante o curso, né? A gente tem outras ferramentas, eu gosto de chamar de ferramentas, porque lá, já no nível 1, às vezes a pessoa me pergunta, mas, Ricardo, quantos níveis tem o Reiki? O Reiki são 4 níveis.
O primeiro nível é um nível focado para a autocura, para o autoconhecimento. Ali você vai ter duas ferramentas principais que vão te levar para um nível de autoconhecimento muito grande. Eu desenvolvi algumas ferramentas ali, que está até patenteada por mim, que ajudam a você a passar por um processo de 21 dias de tratamento, que é o curso não acaba em um dia, ele percorre 21 dias após, que ajudam a você se autocuidar. Tem tarefas diárias, tem missões diárias para ser tratado. Então, você consegue, através dessa ferramenta, trabalhar o teu interior de uma forma que você não trabalhou com o Reiki. Então, isso a gente oferece no curso também. Então, isso eu digo assim, logo no nível 1, você tem um impacto muito grande com você mesmo, porque a gente passa os 7 primeiros dias cuidando de uma parte energética, e do 8º ao 20º dia, ao 21º, a gente cuidando do ser integral, daquilo que a gente viu no início dessa palestra hoje, que a gente falou de corpo físico, corpo emocional, corpo mental e espiritual. É nesse momento que do 8º ao 21º dia que a gente vai olhar para todos esses corpos através das posições de autoaplicação. Então, o Reiki, ele tem uma profundidade muito grande. As pessoas, às vezes, não pensam que é tanto assim, mas quando se mergulha, já no nível 1, eu já entrego isso. Então, a pessoa já leva uma tarefa, uma lista de ferramentas, uma planilha de execução de tarefas de 21 dias, onde vai ser prazeroso. Cada dia é um prazer em se descobrir, se autodescobrir. Então, o nível 1, ele é de autodescobrimento, de autoconhecimento, ele é focado para você, ele é focado no seu interior, ele é direcionado para animais, para plantas e para pessoas que moram com você. O nível 2 é um nível fantástico, ele é focado para o campo emocional e o campo mental. Nesse nível você aprende mais 2 símbolos novos. E nesse nível você aprende a fazer reiki à distância, enviar reiki para longe, do outro lado do planeta, qualquer lugar, você aprende técnicas de reiki à distância. No reiki 3A, você aprende o reiki a nível espiritual. São cirurgias espirituais, são método tibetano, são 4 símbolos novos, símbolos de meditação. E o nível 3B é o nível do mestre, o mestrado, de onde você realmente pode ali multiplicar esse lindo acesso à energia de amor e de cura. Eu costumo falar que Reiki é a energia do amor, a energia do equilíbrio, a energia da cura. Então, cada nível tem a sua especificidade, tem o seu quê de especial. E, assim, quem não é reikiano, convido para fazer parte do curso. Quem é, parabéns, namastê, que aprimore cada vez mais, porque eu falo assim, eu falo para os meus alunos uma coisa muito importante, não só para o meu curso de Reiki, mas os cursos que eu dou também de mediunidade, do curso de Umbanda, do outros tipos de cursos nessa área holística. Eu falo uma coisa que veio através da intuição numa aula. Fora do conhecimento não há libertação. Sem conhecimento a gente não se liberta. Sem conhecimento a gente não tem, as amarras ainda estão nos segurando. Com conhecimento, os horizontes se abrem. A gente vê novas possibilidades. A gente começa a perceber que o mundo é de infinitas possibilidades. Que nós somos aquele ser que passou pelos rios da vida, contornando aquelas pedras e caímos num mar agora, onde o mar nos mostra, na sua imensidão, que somos seres de infinitas possibilidades, que possamos fazer tudo. Então, fora do conhecimento, não há libertação. Eu brinquei com essa frase veio na minha mente porque nós estávamos falando da época, indo um pouco lá atrás, né? Porque eu tô me formando em bacharel também, eu sou formado em administração de empresas, mas estou fazendo o bacharelado, termino esse ano, de filosofia e teologia. E eu estava brincando com uma frase da igreja que falava lá atrás, que falava assim, que fora da igreja não há salvação. E depois entrou Allan Kardec falando que fora da caridade não há salvação. Aí veio essa frase: fora do conhecimento não há libertação. Porque eu não conheço nem o amor se eu não conhecer, se eu não experienciar. A vida, se ela não for experienciada, se ela não for conhecida, não há libertação. Você vai sempre fazer a mesma coisa ou aquilo que falaram para você.
Então, busquem sempre conhecimento, não deixem de buscar. Até o último suspiro de vida, a gente tem que estar buscando. A partir do momento que eu falo que eu sei tudo, é a partir do momento que você fala internamente para a sua alma que você não sabe nada. Porque Sócrates lá atrás falava, sei que nada sei. Então, essa tem que ser a máxima de novo. Nossa, sempre estar buscando, sempre estar buscando algo novo a acrescentar, uma ferramenta nova para acrescentar na nossa vida, no nosso trabalho de cura. A gente não pode deixar de não buscar, tem que estar sempre aprimorando. Não é assim que funciona a tecnologia? Eu não posso ficar com o computador há muito tempo. Se eu não colocar uns upgrades nele, daqui a pouco não roda mais nada. Assim é a nossa vida espiritual também. As ferramentas que a gente utiliza para trazer harmonia e paz para as pessoas e luz. Então, assim, nessa aula, assim, é isso que eu queria, né, também pode se considerar assim uma aula, mas nessa palestra, nessa mini palestra aqui, é o que eu queria trazer para vocês, dentro das evidências que eu tenho do Reiki, né, que eu posso evidenciar para vocês, que eu posso mostrar. Gostaria de agradecer, né, esse evento aqui conosco foi muito alto nível. Então, Ricardo, que você possa realmente continuar na sua labuta, né, na sua missão, que realmente é transformar vidas para melhor, que é o intuito do nosso congresso, com muita expansão de consciência.